Por isso, irmãos, eu quero dizer para vocês, irmãos, estamos num momento, é impossível alguém ainda criticar tudo isso que está acontecendo. Essa é a obra de Deus. O homem nenhum consegue fazer esse trabalho. Por isso, irmãos, vamos baixar nossa cabeça, adorar o Senhor, né? Pedir para o Senhor nos dar simplicidade, não duvidar da palavra de Deus, né? Vamos nos submeter, vamos cair de joelhos diante do Senhor, nos arrepender de qualquer rebeldia, qualquer desobediência, qualquer dúvida que tivermos na palavra de Deus, para a sua igreja ser uma cooperadora, né, de Deus para fazer a sua vontade. Irmãos, espalhar o evangelho do reino a toda a terra habitada e edificar o corpo de Cristo como membro do corpo de Cristo. Cada vez mais o Senhor precisa de realidade entre nós. Não só realidade de membro de igreja. Nós não somos meramente membros de igreja. Nós não fazemos parte de nenhuma entidade religiosa. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. É uma coisa viva. Organismo vivo. Nós, quando olhamos um para o outro, não somos meramente colegas de reunião. Nós somos membros do mesmo corpo. Nós amamos os membros porque nós amamos o corpo. E nós não disputamos entre nós. Entre nós não tem ciúmes, não tem invejas, não há competição, não há problemas, irmão, porque nós amamos uns aos outros. Nós somos membros do mesmo corpo, né? Nós apoiamos um ao outro, nós ajudamos um ao outro, porque nós queremos a edificação do corpo de Cristo, ainda aconteça nos nossos dias, para podermos trazer o reino de Deus de volta nessa terra. Eu ainda tenho esperança, irmãos, de ver o Senhor vivo. Eu quero ser arrebatado, ainda vivo, antes de passar pela morte. Amém? Aleluia! Vamos entrar nos escritos de João, começando pelo Evangelho segundo João. Porque o Senhor me deu esse sentimento. Quando nós terminamos de ver o livro de Colossenses, Efésios, Colossenses, mas que revelação grandiosa o Senhor tem nos dado através dos escritos de Paulo. De fato, irmão Paulo, o apóstolo Paulo, na sua época, ele foi realmente comissionado por Deus e foi-lhe dado a revelação sobre a economia de Deus, que é o plano de Deus, né, para o homem. E, irmãos, quando eu vi as coisas que o Senhor nos revelou nessa última passada por Efésios e Colossenses, nós vimos tantas revelações inéditas. Nenhum mestre da Bíblia, né, viu aquilo que o Senhor nos deu nesses dois livros. Não é falta de modéstia, mas é fato. O Senhor tem nos revelado coisas inéditas. Por quê? Porque Ele tem pressa em voltar, né? Então, depois de ter visto, irmãos, coisas tão maravilhosas, porque o Senhor usou o apóstolo Paulo para completar a revelação da palavra de Deus, e eu fiquei diante do Senhor: Senhor, qual livro devemos entrar agora? E o Senhor começou a me inquietar, me dando essa direção, essa indicação, né, que nós devemos entrar nos escritos de João. Irmãos, os escritos de João, vocês vão ver, essa primeira mensagem ainda é praticamente uma introdução, mas, irmãos, os escritos de João tem uma característica especial, né? Tem uma incumbência especial que eu vou mostrar para vocês agora, tá bom? Então, o ministério, qual é, né, o ministério de João? Para falar do ministério de João, eu preciso começar a falar do ministério do apóstolo Pedro, certo? Porque Deus, né, levantou a Pedro, juntamente com outros 11 apóstolos, para iniciar a ministrar a palavra de Deus a partir do início
da geração da igreja, certo? Porque até o dia de Pentecostes, Jesus, enquanto estava vivo, ele era a própria palavra viva que desceu do céu, e tudo que Jesus falava era Deus fazendo a sua obra. Não sei se vocês entenderam. Jesus falava a palavra e essa palavra realizava a obra de Deus. Então, queridos irmãos, a palavra tem um lugar muito especial. Vocês vão ver através do escrito de João, na obra de Deus. Então, Deus usou a Jesus, só que Jesus morreu, mas ao terceiro dia Deus o ressuscitou. Quando Deus o ressuscitou, ele passou a possuir um outro corpo, não mais aquele corpo que ele tinha em carne. E Jesus era conhecido, reconhecido enquanto vivia na carne, né, por aquele corpo, o primeiro corpo que Deus lhe dera. Mas depois da ressurreição, ele ganhou um corpo espiritual, um corpo de ressurreição. Então, esse corpo já não tinha as mesmas feições, a mesma aparência do corpo enquanto ele estava na carne. Então, os discípulos não o reconheciam quando Jesus, na ressurreição, aparecia a eles. E quando é que os discípulos reconheciam que era Jesus? Era quando Jesus falava. Porque quando Jesus falava, a palavra saía com poder. A palavra fazia arder o coração dos discípulos. Irmãos, então a presença de Deus não está tanto, irmãos, nessa aparência física. A presença de Jesus está na palavra. Quando Jesus fala, irmãos, a palavra indica a presença de Jesus. Então, se nesta manhã Jesus estiver falando conosco, você vai sentir o coração arder. Você vai sentir a presença de Deus, né, na palavra. Portanto, irmãos, só que Jesus não podia continuar, né, aparecendo aos seus discípulos indefinidamente. Então, ele precisava usar os seus discípulos em Jerusalém, reunidos em Jerusalém, porque Deus Pai havia prometido que derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Aí então aconteceu em que no dia de Pentecostes, vocês sabem, então aconteceu, né, em que o Espírito Santo foi derramado sobre, né, aqueles 120 galileus que criam no Senhor Jesus, estavam reunidos em Jerusalém, e o Espírito de Deus desceu, né, como língua sobre cada um deles. E ali, irmão, o que aconteceu? O Espírito Santo batizou aqueles 120 galileus judeus que creram no Senhor Jesus para dentro do corpo de Cristo. Eles, então, a partir daquele dia, deixaram de ser indivíduos cristãos. Eles passaram a ser membros do corpo de Cristo. Então, a partir do dia de Pentecostes, a igreja foi gerada. E a partir do momento em que a igreja foi gerada, irmãos, a igreja, né, Jesus deixou de aparecer em ressurreição para falar aos discípulos. A partir daquele dia, Pedro encabeçava os demais 11 apóstolos. Ele então recebeu um ministério da palavra, né, comissionado por Deus. Então é isso que eu quero falar. Então, qual é o ministério de Pedro? O ministério de Pedro, irmãos, é lançar as redes. É ser pescador de homens. Vamos abrir, por favor, a nossa Bíblia. Mateus 4, 18 e 19. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão chamado Pedro e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens.
Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Então, quando Pedro foi chamado juntamente com seu irmão André, eles foram chamados quando lançavam as redes, porque eles eram pescadores. E Jesus passou ali, os chamou e eles seguiram. Jesus prometeu que eles seriam agora pescadores de homens. Então, esse é o ministério de Pedro. Pedro lançava as redes. Então, o ministério de Pedro, né, tem a incumbência de lançar as redes para pescar homens, tá? Assim, o ministério de Pedro foi dar o início à era da igreja, e desde que ela foi gerada no dia de Pentecostes, Deus usou o ministério de Pedro para abrir a porta do reino dos céus para a entrada dos judeus para o reino dos céus. Vocês viram, eu acabei de falar, eles foram batizados pelo Espírito Santo para serem membros do corpo de Cristo, tá? Isso aconteceu em Atos capítulo 2. Mas Pedro também foi encarregado, como ele é o lançador de redes, ele foi encarregado também de abrir a mesma porta do reino dos céus, que essa porta admitiu os judeus que creram, agora precisa admitir os gentios. Senão nós estaríamos de fora, não é verdade? Nós que não somos judeus estaríamos de fora, mas Pedro foi usado como lançador de rede, também lançou rede para a entrada do reino dos céus para os gentios. Isso está em Atos capítulo 10, versículo 44. Por favor, abra a sua Bíblia. Atos capítulo 10, versículo 44. Senhor Jesus. Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Quem ouvia a palavra eram os da casa de Cornélio. Eram todos gentios, não eram judeus, tá? E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados esses que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Então, irmãos, o que aconteceu? Eles creram na palavra que Pedro falou. Esse era o ministério de Pedro. Pedro deu uma palavra para esses gentios incrédulos, e eles ouviram a palavra e creram, né, na palavra. E o que aconteceu? O Espírito Santo então batizou-os também para dentro do corpo de Cristo, que no dia de Pentecostes já havia batizado os judeus que creram para dentro do corpo de Cristo. Agora os gentios foram também recebidos para dentro do corpo de Cristo. Por isso, irmãos, no corpo de Cristo não há judeu, não há grego, né? Somos todos membros do corpo de Cristo, né? Então aqui, irmãos, vocês perceberam a ordem.